Então, a aula de hoje é a continuação sobre ligações químicas, né? Nós falamos na última aula sobre ligação iônica e hoje nós vamos começar a falar sobre a ligação covalente. Na verdade, falamos sobre ligação iônica e ligação metálica. Falamos das características da ligação iônica, da ligação metálica e assim sucessivamente. Vamos lá, né? Então, vamos começar a falar agora sobre a ligação covalente. Só para relembrar, né, na última aula, a ligação iônica, né? Nós vimos que é entre um metal mais um não metal. A ligação metálica é entre um metal mais um metal. Certo? Agora, nós vamos falar da ligação covalente entre um não metal mais um não metal. Certo? Aqui nós temos uma diferença alta de eletronegatividade. Aqui nós temos uma diferença baixa. E aqui também temos a diferença baixa. Certo? Que é importante aqui entender que na primeira ligação iônica, um é de alta eletronegatividade, que é o caso do não metal, e um de baixa eletronegatividade, que é o caso do metal. Na ligação metálica, tem dois elementos de baixa eletronegatividade. Os dois são assim. Já na ligação covalente, os dois são de alta eletronegatividade. Para ficar mais assim, mais simplificado. Na iônica, o metal quer perder, o não metal quer ganhar. Na ligação metálica, os dois metais querem perder. Na ligação covalente, os dois não metais querem ganhar. Então, resumidamente, as três ligações primárias que nós vamos trabalhar são essas aí, certo? Então, de modo geral, hoje nós vamos falar, então, sobre a ligação covalente. Então, vamos lá, né? Isso aqui só foi para vocês se lembrarem do que nós falamos lá, na última aula. Ligação covalente. Bom, a ligação covalente, como o nome já diz aí, tem a ver com coparticipação da ligação, no caso dos dois, né? Como assim? Como seria essa coparticipação? Eles vão se interagir, ou a interação entre eles não vai ser por doação ou recepção. Aí é a grande diferença, né? Na verdade, os dois querem ganhar. Como é que os dois querem ganhar elétrons na ligação? Aí fica difícil, né? Então não tem como os dois ganharem ao mesmo tempo. Então, diante disso, um quer ganhar, o outro também quer. Então, vamos compartilhar aquilo que nós temos. Então, os dois vão compartilhar o par de elétrons, de modo que consiga, assim, atingir a configuração eletrônica do gás nobre, ou seja, seguir a regra do octeto, como nós falamos, né? Vou mostrar aqui. Tá dando um eco aí. Agora melhorou. Ó, então, vocês podem pegar lá a ligação, o slide, lá tem informações mais simplificadas que vão auxiliar vocês a fazer estudar, né, na verdade, o assunto, né? Então, vamos lá. Ligação covalente. Então, nós temos o quê? É a ligação entre um não metal e um não metal. Primeiro detalhe que nós vamos analisar. Vamos pensar o seguinte. Vamos pegar como exemplo aqui, né, o que nós chamamos que a ligação covalente ela é dividida em duas, né? Na verdade, em quatro, né? Vamos botar assim. Mas existe a ligação covalente. Já está ali covalente, né? Vamos botar assim, covalente comum.
comum, que ela é dividida em simples. Simples. Vamos lá. Como é que funciona isso? Vamos pegar como exemplo aqui o cloro se ligando ao outro cloro. Né? O cloro está na família 7A, né? Família 7A. O outro também está na família 7A. Só que analisando o cloro, eles têm 7 elétrons na última camada. Então, se tem 7 elétrons na última camada, ele precisa de mais um. Então, esse um vai ser compartilhado entre si. Aí vai formar o composto molecular que nós chamamos. Né? Que composto molecular é esse? Nada mais é do que o composto molecular do cloro, ou seja, a substância cloro, ela é formada por moléculas de cloro. E essa molécula de cloro, ela é diatômica, ou seja, 2 átomos de cloro se ligando entre si, através de uma ligação chamada ligação covalente, com compartilhamento desse par de elétrons. Assim, o cloro, que tem 7 elétrons, vai compartilhar esse último elétron com o outro cloro, e agora esse par de elétrons passa a ser parte dos 2 cloros. Então, é um par de elétrons que faz parte da molécula do cloro. Ele fica indo e voltando entre os 2 átomos de cloro. Agora, o cloro vai ter o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, porque isso agora faz parte dele. Mesma coisa acontece com o outro. Então, isso daqui é chamado de ligação covalente comum, ou comum simples, né? Por quê? Porque só tem um par de elétrons entre os 2 átomos. Ah, mas somente entre átomos iguais existem esse tipo de ligação? Não. Átomos diferentes também. Como, por exemplo, aqui, ó, o hidrogênio vai se ligar com o próprio. Vou pegar o cloro mesmo, claro, só para mostrar que a gente já está falando do cloro. Então, ó, o hidrogênio, que segue a regra do dueto, né? Porque ele vai ficar semelhante ao hélio. Ele também pode fazer o quê? Esse par de elétrons. Compartilhar esse par de elétrons com o cloro. Então, agora aqui, ó, que composto molecular é esse aqui? 2 cloros, fica o quê? Cl2. Hidrogênio e cloro, aí fica HCl. Ah, por que não ClH? Porque essa forma de organização da molécula é de acordo com a eletronegatividade. O de maior eletronegatividade fica adiante. O cloro tem maior eletronegatividade do que o hidrogênio, então ele fica adiante. Então, por isso que a molécula de cloro é Cl2 e do HCl, ou da ligação entre cloro e hidrogênio, fica HCl. Beleza? Então, isso é uma ligação covalente comum simples. Certo? Ligação covalente comum dupla. Observe, vou pegar aqui como exemplo o oxigênio, que está na família 6A. Família 6A. O oxigênio que está na família 6A, ele precisa de 2 elétrons na última camada. Mas ele só tem... ele precisa de mais 2, porque já tem 6. Então, o que é que acontece? Ele vai compartilhar aqui com o outro oxigênio. Ó, que bonitinho. Agora, ele está alegre, feliz e satisfeito, porque tem 2, 4, 6, 8. O mesmo acontece com o outro oxigênio. Então, o composto molecular aqui formado, ele é a molécula de O2. Então, a substância oxigênio, que é o gás oxigênio, ele é composto por moléculas de gás oxigênio, que é na forma de O2, onde a ligação entre esses átomos é uma ligação covalente comum dupla. Por quê? Porque são 2 pares de elétrons que fazem parte dessa ligação. Certo? Então, pegando agora... Ah, mas só existe entre átomos iguais? Também não. Pegando como exemplo aqui, nós vamos pegar aqui um exemplo do... Deixa eu pegar aqui um que faz mais essa questão. Não, porque todos os outros aqui já começam a participar com oxigênio. Pronto, vamos pegar aqui, ó. O ácido sulfídrico. Ele se liga ao hidrogênio. Também. Ah, mas aqui é duas comum. Dupla, desculpa. Deixa eu ver aqui. O enxofre mesmo. Vamos botar o enxofre e o oxigênio.
com enxofre e oxigênio, ó, ele vai fazer o quê? Duas ligações também, né? Aí fica todo mundo feliz, alegre e satisfeito, certo? Só que aqui esse composto SO ele não existe, né? Aqui seria o SO, né? O SO. Esse SO não existe, a gente vai falar daqui a pouco porque que ele não existe. Mas a ligação também seria uma ligação dupla, né? Mas vamos botar ele na cabeça aí que eu vou voltar com ele. Vamos lá de novo. Então, covalente comum simples, covalente comum dupla. E agora, covalente comum tripla, né? Como é que seria essa tripla? Vamos pegar um exemplo aqui, eu vou apagar, né? Posso apagar aí? Só não apague, bote em destaque esse daqui que eu vou retomar ele, viu, gente? E aí, posso apagar? Vocês printaram aí? Pronto, beleza. Então, ó, vou apagar aqui, ó. Então, covalente comum simples, covalente comum dupla e agora covalente comum tripla. Eu vou retomar ele o SO, viu? A comum tripla, né? Vamos lá, né? Comum tripla. Vamos pegar como exemplo aqui o nitrogênio. Está na família 7 nitrogênio, né? 7 não, desculpa, família 5A. Família 5A. O nitrogênio ele está precisando então de. Ele tem 5 elétrons, então ele precisa de mais 3. O que ele faz? Ele compartilha agora o par de elétrons com outro nitrogênio. Pronto. 3 ligações. Entre átomos diferentes? Sim, sim, sim. Aqui, ó. Vamos pegar aqui, por exemplo, o ácido cianídrico. Opa, desculpa. O Deixa eu ver aqui três ligações. O cianeto, né? Cianeto ó, com o nitrogênio. O carbono precisa de 4 ligações. E o nitrogênio só precisa de 3. Aí aqui o que a gente vai ter? Ó, 3 ligações aqui. Pronto. Aí a gente tem aqui a característica também de ligação tripla. Nitrogênio com 5, carbono com 4 da família 4A. Então ele precisa de 4 elétrons e o nitrogênio precisa de 3. Aí a ligação quádrupla. Não existe a ligação quádrupla até então, que eu conheça, né? Então não existe átomo que está fazendo 4 ligações, somente até 3, né? Só até 4 pares de elétrons. Existem também os casos, Matheus, mais do que 4 pares de elétrons, que a gente vai ver aí que tem casos de até 6 pares de elétrons, né? Mas é um caso à parte, nós vamos falar mais adiante. Então, ligação tripla está aqui, ó, certo? Como eu falei com vocês, existe uma outra que nós chamamos de ligação covalente da ativa ou coordenada. Coordenada da ativa ou somente ligação covalente coordenada. Lembra que eu falei do SO? Né? Vamos pegar ele de volta aqui, né? Os dois estão na família 6A, né? Mas não existe o composto SO. Vai existir o composto SO2, existe o composto SO3. E dióxido de enxofre e o trióxido de enxofre, certo? Então, o que acontece? Como não existe o SO, aí vem a pergunta, como é que existe ele, na verdade?
Na verdade, ele existe na forma de SO2 ou SO3. Vamos lá, vamos pensar. Como é que funciona isso aqui? Gente, olha só. Ao se ligar aqui, o oxigênio e o enxofre já estão felizes, alegres e satisfeitos. Porque os dois já estão com 8 elétrons na última camada. Mas existe o SO. Então, o SO2 e não somente o SO. Então, como é que funciona isso? Então, são dois oxigênios ligados ao enxofre. Daí a gente começa a ter o conceito de átomo central. Quem é o átomo central dos dois aqui? Geralmente, é o átomo que tem menor eletronegatividade entre eles. O oxigênio aqui, ó, é muito mais eletronegativo, então ele está no finalzinho. Então, ele não é o átomo central. Ou, mais especificamente, o átomo é o átomo que está no centro, né, da fórmula molecular. Ou, neste caso aqui, é o átomo que tem menor número de atomicidade, né? Mas nem sempre vai acontecer vários casos que a gente vai ver aí adiante. Mas vamos lá, ó. Então, o que vai acontecer aqui agora? O átomo central é o enxofre, então tudo vai se ligar ao enxofre, os dois oxigênios. Neste caso, o que acontece? Vai ocorrer o que nós chamamos de uma ligação dativa. O enxofre já se completou, o outro oxigênio também já se completou, mas está faltando um oxigênio aqui sem estar feliz, alegre e satisfeito. O que vai acontecer então? O par de elétrons vai ser emprestado completamente ao oxigênio. Essa ligação aqui é uma ligação simples, só que é uma ligação simples dativa, diferenciada. O par de elétrons que sai agora, sai do enxofre, somente do enxofre para o oxigênio. Então é uma ligação compartilhada também, só que é uma ligação compartilhada onde não existe um elétron de cada átomo. Na verdade, os dois elétrons saem de apenas um dos átomos. E neste caso aqui está saindo do enxofre. Então aí nós vamos ter essa ligação aí, certo? Ligação dativa entre o enxofre e o oxigênio. Entre o outro enxofre e o oxigênio são ligações, é uma ligação dupla comum. No caso aqui são 3 oxigênios. Então o enxofre tem 6 elétrons, 1 oxigênio, 2 oxigênios, 3 oxigênios. Olha só o que vai acontecer. Olha só, o que acontece agora? O enxofre, ó, fez uma ligação com o oxigênio, fez 2 ligações com o oxigênio. Pronto, já completou, ficou feliz, alegre e satisfeito. E agora o que ele faz? Ele vai emprestar os 2 pares de elétrons que ele sobrou na sua camada de valência, um para esse oxigênio e o outro para esse oxigênio. Daí agora todo mundo está feliz, alegre e satisfeito. Ah, mas o enxofre perdeu mais 2 pares. Não, ele não perdeu, ele emprestou, ele levou, vai e volta, faz parte dos dois agora. Faz parte da molécula como um todo. Isso é o que nós chamamos de ligação covalente dativa ou coordenada, ou simplesmente coordenada dativa. Tudo bem aí, gente? Então, ó, essas são as principais ligações covalentes que nós vamos falar. Delas agora a gente vai falar mais informações, beleza? Então, eu preciso que vocês entendam. Ligação covalente é a ligação, ou na verdade é o compartilhamento de pares de elétrons entre átomos. Ponto. Se for um par de elétrons, é ligação covalente comum simples. Se for 2 pares de elétrons entre 2 átomos, ligação covalente comum dupla. Se for 3 pares de elétrons, ligação covalente comum tripla. Se houver esse empréstimo do par de elétron completo, ligação covalente dativa, porque o par de elétron ele vai todo e volta de apenas um dos átomos. Certinho? Preciso que vocês fiquem claro isso na mente. A gente vai falar de informações a mais agora sobre esse tipo de ligação que vão ser necessários esse entendimento aqui para a gente compreender como é que funciona. Beleza? Sim, voltando. Então, todo mundo copiou, né? Então eu vou pagar. Gente, então, ó, vamos relembrar de novo. Covalente é o compartilhamento de par de elétrons. Podendo ser um par de elétrons entre 2 átomos, podendo ser 2 pares de elétrons entre 2 átomos, podendo ser 3 pares de elétrons entre 2 átomos. E ainda pode ser o par de elétrons todo, indo e voltando, né?
ligação comum, simples, dupla, tripla ou ligação dativa. São os três, certo? Então, a última camada do oxigênio tem 6 elétrons, então ele tem o quê? 6 elétrons disponíveis aqui, ó. 2, 4, 6. Tá vendo? Aqui também é a mesma coisa. Aqui acontece da mesma maneira. Nós chamamos isso de estrutura de Lewis, certo? Agora, quando nós montamos a fórmula aqui, por exemplo, ó, nós chamamos isso de fórmula molecular. N2, aqui HCN. Ah, por que HCN? Novamente, mais a eletronegatividade é a influência. O nitrogênio é o mais eletronegativo, depois o carbono, depois o hidrogênio. Certo? E aqui vai ficar o quê? SO2. Aqui tem SO3. Então, aqui eu tenho fórmula molecular, molecular. Estrutura de Lewis, estrutura de Lewis, estrutura de Lewis e estrutura de Lewis. Certo? Essa é a forma que a gente tem de chamar essas representações. Outra representação que nós temos também é a chamada estrutura de fórmula de traço. Olha o nome, fórmula de traço. Como é fórmula de traço? É quando cada ligação é representada por um simples traço. Por exemplo, N, 1, 2, 3. Certo? Então, 3 traços. Pegou lá? Ligou o farol? Você olhou para ver se está aceso de novo? Na frente do carro? Pronto. Então, ó, quando tem 3, agora observe, cada tracinho desse representa uma ligação. Aqui, ó. Pronto. Representação de traço. Aqui, H, traço C, traço N. Pronto. Também representação. Então, ó, aqui, como é que ficaria? Mesma coisa, ó. Traço O. Agora, setinha O. Aqui seria traço O. Setinha O. Certo? Então, observe que as ligações elas são representadas por um traço, cada par de elétrons. Beleza? Então, observe que é bem simples essa representação. São essas que nós vamos utilizar. Fórmula de traço, estrutura de Lewis e fórmula molecular. Certo? Vamos lá, então. Ó. Então, aqui nós temos essas representações. Agora, vamos prever as ligações dos compostos. Vamos analisar o seguinte. Vamos pensar que a ligação ela não foi inventada e as moléculas seguiram as ligações. Na verdade, as substâncias já existem na natureza e as ligações que nós deduzimos vieram para explicar a existência dessa substância. Tranquilo? Então, vamos lá. Ó. Vou pegar como exemplo. H2SO3 e o H2SO4. Certo? Como representar a estrutura de Lewis, de traço dessa fórmula molecular, desse composto que existe? Vamos lá, ó. Primeiramente, o átomo central, né? Quem é o átomo central? Como eu falei com vocês. Sim, Bruno, o hidrogênio só faz uma ligação. A gente vai ver aqui mais. Pode perceber, ele só faz uma ligação, o hidrogênio, não faz duas, não. O que acontece? Quem é o átomo central nessa molécula aqui? Pelo que nós falamos nesse instante, geralmente é o átomo que está no meio. Qual átomo que está no meio? O enxofre. Ah, mas como é que a gente deduz aí? Geralmente o oxigênio é muito difícil ser o átomo central, tão pouco o hidrogênio. Porque a quantidade de ligações que ele faz é o quê? É menor, né? Então vamos lá. O enxofre é o átomo central, então ele fica no meio. Enxofre, está aqui. Certo? Vamos lá agora. O enxofre ele tem 6 elétrons na última camada. Primeiro ponto. Aí o que é que você deve fazer aqui? Primeiramente,
você deve ligar o enxofre aos átomos de oxigênio. Olha só. Um átomo de oxigênio. Outro átomo de oxigênio. Certo? Observe que aqui é o primeiro detalhe. O enxofre ele tem 6 elétrons na última camada, então ele precisa fazer 2 ligações. Já fez uma aqui. Já fez uma aqui. Pronto, acabou. Já fez todas as ligações. Agora, o oxigênio está faltando ligação, tá vendo? Aí então ele faz com quem? Com o hidrogênio. 1, 2. São 2 hidrogênios, tá vendo? Completa-se as ligações do oxigênio. Ah, professor, mas tem 3 oxigênios ali. Ah, aí vem um detalhe. O enxofre ele ainda pode doar 2 pares de elétrons, ó, por ligação o quê? Dativa. Ele vai doar o par de elétrons aqui para o outro oxigênio. Então fez a ligação dativa. Essa é a estrutura de Lewis. Se fosse para representar a estrutura de traço, seria o enxofre, com o hidrogênio, outro oxigênio e a ligação dativa para o outro oxigênio. Aqui a gente tem um par de elétrons, aqui tem 2, aqui tem 2. Pronto. Essa é a representação de traço do H2SO3. Sim, o enxofre, Verônica, pode compartilhar mais outro par. Observe que existe embaixo o H2SO4, que é o que a gente vai falar agora. É justamente essa percepção aí, ó. Que é uma outra ligação dativa que ele vai compartilhar. Entendeu? Observe que, ó, agora, ó, o enxofre agora, como você já mencionou aí, ele continua sendo o átomo central, certo? Continua sendo o átomo central. O oxigênio continua tendo o oxigênio aqui do outro lado, e esse aqui. Só que agora vai ter um outro oxigênio aqui, certo? Daqui ele vai ter ligação com hidrogênio, com outro hidrogênio, certo? E aqui, ó, ele vai fazer ligação dativa. Deixa eu botar de preto. Aqui ele está fazendo ligação, tá vendo? Ligação dativa e aqui. Certo? Ó. Pronto. Aí temos o quê? A representação do H2SO4. Já para vocês irem familiarizando com os nomes, esse daqui é o ácido sulfuroso. Né? E esse de cá é o ácido sulfúrico. Sulfuroso, beleza? E o ácido sulfúrico. Essa é a representação. Ó, então, aqui eu tenho a representação do ácido sulfuroso e ácido sulfúrico, né? Vamos pensar o seguinte, que existe um outro composto chamado também 2 compostos que são aqui, ó. Um exemplo, o H3PO4 e o H3PO3. Semelhante ao modelo, a representação que nós já fizemos, né? Qual é a diferença agora? Na verdade, vou pegar aqui, ó, o átomo central. Quem é aqui? O átomo central é o fósforo. Por que o fósforo está no meio? Mas o hidrogênio faz uma ligação. Não tem como ser o central. Geralmente o oxigênio é muito eletronegativo, difícil de ser
o átomo central. Então, só sobra quem? O fósforo. O fósforo está na família 5A. Então, ó, ele precisa fazer 3 ligações. O que nós vamos ter aí agora? Nós temos um oxigênio, outro oxigênio fazendo ligação com ele. Pronto, aqui ele já completa as ligações. Ó. Né? Aqui esse oxigênio agora vai fazer o quê? Uma ligação com o hidrogênio. Porque o oxigênio não completou suas ligações. Entenderam aí? Então, o oxigênio não completou. Agora ele vem e faz, ó, a ligação. Beleza, ficou feliz. Só que são 4 oxigênios, professor. Como é que faz esse negócio aí? Aí, no caso, o outro oxigênio, ele vai receber o par de elétrons como se fosse ligação, na forma de ligação dativa. Pronto, o par de elétrons faz parte agora dos dois. E agora, nós temos a representação de Lewis, a representação de traço, pronto, essa é a representação. Tranquilo? Então não é complexo, gente. Já o H3PO3, existe uma particularidade nele, que é a seguinte: o fósforo é o átomo central novamente, precisa fazer 3 ligações. Uma com oxigênio, 2 com oxigênio. A ligação, se ele fizer aqui, gente, olha só, poderia ser assim, né? Tipo, oxigênio, fez ligação aqui, fez ligação aqui, fez ligação aqui, não é? Poderia ser assim, ficaria bonito, lindo. Só que esse par de elétron dele, que está disponível ali, ele não está doando para ninguém. Ele não está emprestando para ninguém. E ele precisa fazer essa ligação dativa. Então, o que acontece? Olha só. Aqui a ligação não é com o oxigênio. A ligação aqui é com o hidrogênio. E aqui tem a ligação dativa com o oxigênio. Diferente dos demais. Né? Esse é uma particularidade desse composto. Ó. O fósforo, ele tem a necessidade de emprestar o par de elétron dele. Então ele fica dessa maneira, né? Ó. Então, na verdade, nós vamos até ver depois com o assunto de ácido e base, por que o ácido fosforoso ele é diprótico e não triprótico, como o ácido fosfórico, que é triprótico. Certo, gente? Então, aí nós temos essa representação. E como é que ficaria? Fósforo dativa a oxigênio, oxigênio, hidrogênio, oxigênio, hidrogênio e o fósforo, hidrogênio. Pronto, essa é a representação. Fórmula molecular, fórmula de Lewis, estrutura de Lewis e estrutura de traço. Entendeu aí? Também chamada de fórmula estrutural. Então, essa é a representação. Alguma dúvida aí, gente? Pode falar. Posso pagar agora? Beleza, já pintaram, né? Então vamos lá.
Dentro da ligação covalente ainda, nós vamos falar agora um conceito importante. Vamos lá, ó. Existe a ligação dativa sigma, ou ligação covalente do tipo sigma, ligação do tipo pi. Sigma representado pelo Ozinho, pi representado por pi, certo? Que é o Ozinho sigma, letra grega, né? Vamos lá. Ligação covalente ligação covalente do tipo sigma. Vamos lá. Primeiro ponto. Ligação frontal com sobreposição de orbital. Certo? Ocorre entre orbitais S. E é o que? Sempre a primeira ligação. Entre dois átomos. Ligação π. Ligação lateral com alongamento de orbitais. Ocorre entre orbitais P. Sempre é a segunda ligação. Segunda ou terceira e assim vai. Ligação entre dois átomos. Então, ó, pega esse conceito aí, copia aí, que eu vou apagar para a gente desenhar essas ligações sigmas. Então, ligação dativa, ligação do tipo sigma, ligação π. Ah, mas e aqueles conceitos que nós falamos? Ligação simples, dupla, dativa. Olha só. Ali é os tipos de ligação covalente. Aquelas ligações covalentes, elas podem ser do tipo sigma ou π. Certo? Vamos falar aqui agora sobre isso para vocês entenderem. Certo? A ligação simples, covalente simples, beleza. Essa simples ela pode ser dativa ou π, né? A gente vai ver agora como é que funciona isso. Vou apagar. Vou pegar como exemplo, né? Vou pegar aqui como exemplo. Vamos primeiro identificar ela, depois explicar como é que ela é formada, né? Vamos supor aqui, eu tenho um cloro ligado ao cloro. Que tipo de ligação covalente nós estamos falando aí? De uma ligação simples. Essa ligação simples, ela é uma ligação simples do tipo sigma. Certo? Se eu pegar aqui agora, vamos supor que eu pego o oxigênio, ligado ao oxigênio. Nós temos agora duas ligações covalentes aí. Na verdade, dois pares de elétrons sendo compartilhados, mas é uma ligação covalente do tipo dupla. Que, na verdade, são dois pares de elétrons, então são duas ligações, dois pares de elétrons, dois compartilhamentos. O primeiro compartilhamento, o primeiro que existe entre o átomo, é uma ligação do tipo sigma. O segundo compartilhamento é chamado de ligação π. Aqui a gente representa o Ozinho,
certo? Então, aqui, nós já começamos a perceber que a ligação sigma é, na verdade, esse tipo de compartilhamento que existe aqui. É um compartilhamento com sobreposição de orbital ou é um compartilhamento com alongamento de orbital? Esse compartilhamento é uma ligação entre os orbitais S ou esse compartilhamento é entre os orbitais P? Entendeu? Lembra lá que a gente falou do orbital S, P, D e F? Então, o S faz ligação sigma, geralmente. O P, geralmente, faz ligação pi. Ah, mas e o D e o F? Aí a gente vai falar aqui também que esse comportamento vai ocasionar ligação sigma ou ligação pi. Beleza? Na maioria das vezes, eles vão compartilhar apenas ligação sigma. Então, se eu pegar aqui agora o nitrogênio, N. Pronto, o que é que nós vamos ter aqui? A primeira ligação, que é a do meio, ó, ela é do tipo sigma, ó. A de cima, do tipo pi. E a outra de baixo, também do tipo pi. Observe que em toda ligação entre dois átomos, primeiro tem a ligação sigma. Depois eu vou ter a ligação pi. Então, qualquer ligação que você tiver entre dois átomos, a primeira dela é sigma. E só existe uma ligação sigma entre dois átomos. Né? Vamos pegar aqui como exemplo. Lembra do carbono, né? E acho que foi o Bruno que falou do carbono. Vamos supor que eu tenho aqui, ó. Esse composto. Aí vem a pergunta aqui, ó. Quantas ligações sigmas e quantas ligações pis existem aqui nessa estrutura? Observe. Entre dois átomos só tem um par de elétrons. Esse par de elétrons. Esse par de elétrons é uma ligação sigma. Vou botar um Ozinho para facilitar. Esse par de elétrons também é uma ligação sigma. Esse par de elétrons é uma ligação sigma. Se tem um outro, é pi. Esse é sigma. Esse é sigma. Esse também é sigma. E esse também é sigma. Então, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ligações sigmas e uma ligação pi. Então, 7 sigmas e uma pi. Então, eu tenho 7 ligações frontais, principalmente entre orbitais S, só que a gente vai ver aqui que não é o S, é o híbrido, e uma ligação lateral, que é entre os orbitais P, certo? Com alongamento. Essa é a ideia que vocês precisam visualizar. Compreenderam aí? Alguma dúvida? Deixa eu ver aqui as mensagens. Tranquilo aí? Verônica? Bruno? Tranquilo? Pronto, beleza. Rayane, todo mundo, né? Tranquilo, que bom. Então, gente, toda ligação entre dois átomos, a primeira sempre vai ser sigma, a segunda vai ser sempre pi. A primeira sempre é com sobreposição de orbital, a segunda é sempre com alongamento do orbital. Beleza? Agora vamos entender como é que essas ligações se formam. Vou apagar. Vamos lá. Primeiramente, gente, nós vamos ver aqui o conceito de hibridização. Né? Para a gente entender essas ligações sigma e pi, a gente precisa conhecer o conceito de hibridização.
O que é hibridização? Ou, em alguns casos, vocês vão ver hibridação. Hibridização ou hibridação. O nome vem de híbrido. Híbrido é, na verdade, a junção entre dois orbitais. Ou seja, esse orbital S, o orbital P, ou D e o F vão se juntar e formar um novo orbital. Para a gente entender isso, a representação, na verdade, a disposição espacial do orbital S e do orbital P são diferentes. Primeiro, o orbital P, nós já falamos, né? Falamos dele, mas não falamos como ele é. Ele, na verdade, o subnível P, ele é formado por 3 orbitais, né? Cada orbital desse aqui, cada caixinha dessa que nós falamos, ele, na verdade, é uma região dentro do átomo. A disposição espacial dessa região, ela é como se fosse uma coisa alongada, como se fosse oval, ovoide, né? Ou helicoidal, né? Na verdade, essa elipse, né? É o formato do orbital P. Já o subnível S, ele é formado por apenas um tipo de região. No caso aqui do P, ele vai ter o PX, PY e o PZ, né? Como é tridimensional, são 3 direções, né? Então, na verdade, se eu for analisar aqui, ele tem isso aqui, ó. X, Y e Z, né? Então, vai ter um orbital X do P, um orbital PY e um orbital PZ, certo? Essa é a representação ou a disposição espacial dos orbitais P no átomo. Ele é sempre assim. Todo átomo vai ter essa disposição espacial do orbital P. Que é o quê? A região onde o elétron pode ficar, ele é assim, oval, ovoide, né? Essa é a ideia. E alongada, muito longa. Então, ele vai lá na frente e volta. Já o orbital S, ele não é assim alongado. Ele, na verdade, ele é esférico, ele é arredondado, certo? Então, ele não tem PX, PY, PZ, porque, na verdade, o PX está aqui dentro, ó. Ele está assim, ó. X, Y, Z. Então, a região onde o elétron pode estar, está aqui, ó. Essa região toda, ó. Distribuída bem no centro, né? Não uma distribuição espacial alongada. Então, essa é a diferença do orbital S para o orbital P. O orbital S, como ele é volumoso, arredondado, ele consegue fazer isso, gente, ó. Um orbital S se aproximando do outro, é fácil aí, ó. Se chocou. Então, neste caso, quando um se aproxima do outro, vai ocorrer isso, ó. A sobreposição. Então, sobrepõe aqui, ó. Essa região sobrepõe a outra. E aí, agora, aqui eu tenho o átomo A e o átomo B. Essa parte aqui, a intersecção entre eles dos orbitais é a ligação. Essa daqui é a ligação. Que ligação é essa? Ligação sigma. Certo? Já no orbital P, não é uma sobreposição. Na verdade, ele está aqui, ó. Como é que funciona? Ele está aqui, né? O orbital P do átomo está aqui. E o orbital P do átomo B está aqui. Como ele é alongado, tá vendo? O que vai acontecer? Ele vai se esticar, ó. Ó. Se esticar até que haja uma intersecção aqui, ó, entre eles. Essa intersecção alongada é o que nós chamamos de ligação π. Certo? Então, por isso que a primeira ligação sempre é sigma, porque um átomo consegue se aproximar diretamente do outro. Mas a partir da segunda ligação, não consegue mais. Então, o orbital ele precisa se alongar para se aproximar do outro orbital. Então, por isso que é sempre a segunda ligação π.
Então, a primeira é frontal e a segunda é alongada, ou seja, lateral. Essa é a diferença, certo? Ah, mas professor, isso serve para quê na minha vida? Para a gente entender as ligações, como é que elas se comportam e a natureza quântica disso aqui, porque vocês, principalmente na área de computação, vocês vão usar muito esse conhecimento, essa migração de elétrons, se a ligação está frágil, pode ser quebrada, pode usar essas informações para encontrar novas substâncias e, assim, sucessivamente fazer diversas coisas, né? Nós temos aí compostos importantes em vários ramos do conhecimento. O Covid é um exemplo aí que está por danado procurando substâncias com características peculiares para combater o Covid, né? Então vamos lá, ó. Então, orbital P alongado, orbital S esférico. O orbital S é o principal responsável pela ligação sigma. O orbital P é o principal responsável pela ligação π. Tranquilo aí? Beleza. Posso pagar, né? Entenderam? Ficou claro aí? Vamos lá. Ó, tem no YouTube também, gente, muitas aulas gratuitas que vocês podem estar pesquisando sobre isso, né? Vocês podem até pesquisar lá ligações covalentes comum, ligação sigma, hibridização. Tem muita representação lá de aula que ajuda bastante no entendimento, viu? Então, beleza. Então, vou apagar isso aqui para a gente explicar aqui agora como é que funciona essa hibridação para entender a disposição espacial dos átomos, né? Na molécula. Então, gente, ó, vamos lá. Vou apagar aqui. Vamos entender o seguinte, né? Olha só, eu vou pegar aqui agora um exemplo. Vou pegar o átomo de cloro, né? O que é que tem o átomo de cloro, né? Vamos pensar o seguinte. O átomo de cloro está na família 7A, então ele consegue fazer uma ligação. Ó, uma ligação aqui. Que essa ligação a gente já sabe que é uma ligação sigma, uma ligação frontal. Na verdade, para a gente entender isso aqui, como é que está o átomo de cloro? Vamos lá, átomo de cloro. Ele tem número atômico, cloro, número atômico 17. Sua distribuição eletrônica é 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Certo? Então, ó, 17 elétrons no total, né? Como a gente trabalha com ligações, a gente sempre pensa na última camada. A última camada do cloro é essa aqui, ó. 3s2, 3p5. O que a gente faz com as outras? Por enquanto a gente esquece. Que não nos interessa saber a camada interna do átomo no momento. A gente está falando de ligação. Só me interessa a última camada, a camada mais externa, também conhecido como camada de valência. Então, na verdade, o cloro ele tem o 3s, né? O 3s2 e o 3p5, né? Desculpa. P5. O S do cloro da última camada está com 2 elétrons. E o P está com 5 elétrons. O subnível P, nós sabemos que existem 3 regiões, PX, PY e PZ. O caso aqui do S, ele tem, na verdade, os 2 elétrons. Só existe uma região, que é a região toda circular. Quando a gente pega aqui agora, o cloro tem 2 elétrons na camada S, ou no subnível S. Já no subnível P tem 5, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então tem 5 elétrons. Ah, gente, e agora? Vamos lá. Essa ligação que está acontecendo entre o cloro é do tipo sigma ou pi. Ela é sigma. Porque é uma ligação frontal, sempre a primeira ligação, ela é frontal e não lateral. Certo? Então, essa ligação do cloro aí é uma ligação frontal. Então, ela só pode ser sigma. Então, se ela é sigma, o que a gente faz? Vamos pensar, ela vai acontecer entre orbitais S. Lembra que eu falei? O orbital S é esférico e consegue se aproximar.
E aí há uma sobreposição. Facilita muito, né? Por causa da distorção. É como se você pensasse num balão de assoprar. Se você pegar um balão de assoprar e encher ele de água, ele fica mais facilmente distorcido. Ou se você pega nele na mão e aproxima um do outro, é mais fácil dele de ser deformado. Quando você pega aquele outro balão comprido, ele não é tão fácil de ser deformado. Então, na verdade, ele é fácil de ser alongado, ou seja, ele vai para lá e volta, vai longe, né? Mais ou menos esse aspecto. Gente, agora analisando o cloro aqui, então. Se ele é um orbital S e um orbital P, o orbital S dele é o responsável pela ligação sigma, não é? Beleza, tá certo, é isso mesmo. Mas o que é uma ligação? Nós já vimos que a ligação, ó, é um par de elétrons entre dois átomos, sendo um elétron de um átomo, sendo um elétron de outro átomo. Então, na verdade, o que a gente precisa saber? Que esse orbital, ou esse cloro, ele precisa ter um orbital, uma região com um elétron, e esse precisa ter uma região com um elétron. Então, na verdade, ele precisa estar aqui, eu precisando que esse elétron venha para cá, e esse de cá precisa que esse elétron vá para lá. Então, ele precisa ter isso aqui disponível. Como é uma ligação frontal, esse precisa ser o S e esse precisa ser o quê? O S. Mas, quando a gente analisa a configuração do cloro, o S dele está o quê? Já tem 2 elétrons, não cabe mais. Então, quando só já tem os 2 elétrons, ele não consegue mais fazer a ligação frontal. Então, como é que acontece, então, essa ligação? Ele vai sofrer o fenômeno da hibridização. O que seria a hibridização? Seria justamente uma fusão entre os orbitais. Olha só, eu tenho aqui o orbital S e mais o orbital P. Neste caso, a fusão dos dois vai formar o orbital híbrido sp. Certo? Agora vai ser sp, se for só um orbital p, vai ser sp2 se for 2 orbitais p e sp3 se for 3 orbitais p. Tudo bem? Então essa é a diferenciação. Se a gente pensar aqui agora, olha só. Então, como é que o cloro então vai funcionar? Ele tem aqui um orbital S e os orbitais P. Então, ele precisa se fundir. O que vai acontecer? O cloro vai fundir o S e o orbital P. Ele vai pegar o S, fundiu um S com P, todos os P's, tá vendo? E agora tem os elétrons. Segundo a regra de Hunt, que a gente já falou sobre distribuição eletrônica, vamos ficar aqui, ó. 4, 5 com 2, 7. Pronto. Tem agora um orbital ali disponível. Que tipo de orbital é esse aqui? Esse daqui é o orbital, olha só, S, P, P e P. Neste caso, o que está acontecendo aí? Eu formei 4 orbitais, 1, 2, 3 ou 4 regiões do tipo sp3. Tudo bem? Então, como é que o cloro vai estar? Na verdade, o cloro, vou pegar o cloro A, né? O A e o cloro B são iguais, né? Vou pegar o cloro A. O cloro, ele vai ter aqui na última camada, olha só, um orbital mais alongado, porém volumoso, um orbital alongado, porém volumoso, um orbital alongado, porém volumoso, e um orbital alongado, porém volumoso. Tá aqui. Olha só. Aqui tem 2 elétrons, aqui tem 2, aqui tem 2. Estou pegando daqui, ó. Tá vendo? 1, 2, 3. 1, 2, 3. E o outro só tem 1. O outro cloro aqui do lado, mesma coisa. Ó. E esse que faz a ligação tá aqui. Pronto. Aí agora eu tenho o que aqui?
Essa é a ligação sigma, que é uma ligação frontal. Certo? Então, observe que par de elétrons. Então, a hibridização do cloro é do tipo sp3. Ah, mas me interessa nesse caso do cloro? Não tanto, né? Porque não vai influenciar muita coisa na vida do cloro. Mas para outras moléculas, a gente vai ver adiante, influencia diretamente essa forma de representação. Entendeu? Beleza aí? Vou pegar outro exemplo aí para vocês agora. Mais efetivo. Posso apagar? Ayane, Verônica, Bruno, Anderson, e aí? Deu a restante da galera. Gleice, pronto, muito bem. Certo? Então aí eu tenho um tipo de hibridização, certo? Vamos lá agora, ó. Aí eu falei do cloro. Ah, mas o cloro não é uma ligação simples e tal, é tranquilo, né? Gente, olha só. Por enquanto, tudo certo, né? Agora, vou apagar aqui, ó. Vamos pegar um camarada que ele, sem hibridização, ele não existe. Vamos lá, ó. Vamos pegar aqui, existe o composto CH4. Composto CH4. Observe que ele, CH4, é o carbono fazendo 1, 2, 3, 4 ligações com o hidrogênio. Então, ele está fazendo aqui 1, 2, 3, 4 ligações sigmas, 4 ligações frontais. Ah, mas o professor disse que não existe mais de uma ligação sigma? Sim, não existe mais de uma ligação sigma entre dois átomos. Entre um átomo e vários outros, sim. É quatro ligações sigmas tranquilamente. Em alguns casos, com exceção da regra do octeto, a gente vai ver que pode existir até 6. Então, mas aqui é o caso que nós estamos falando. 4 ligações sigmas, porque são átomos diferentes ligados ao carbono. Vamos lá, então, se a gente for analisar, lembra que eu falei? Quem faz ligação sigma, ó, quem faz ligação sigma é o orbital S. Quem faz ligação pi é o orbital P. Então, se a gente for olhar o carbono, ele precisa de 4 orbitais S disponíveis para a ligação. Como é que acontece isso? Tem que ter 4 orbitais S com um elétron na sua caixinha. Beleza? Vamos pegar agora o carbono, como é o átomo central. Vamos pensar nele, né? Carbono, o número atômico dele é 6. 1s2, 2s2, 2p2. Ó, camada de valência dele, que é a última, né? 2s2 e 2p2. Né? Camada de valência. O S dele tem 2 elétrons. E o P também tem 2 elétrons. Então, ó, o S do carbono tem 2 elétrons aqui dentro, ó. 1, 2. E o P em 1, 2. Acabou. Ah, mas ele está fazendo quantas ligações sigmas aqui? 4. Como é que ele vai fazer 4 se ele só tem um orbital S e o único orbital S que ele tem está cheio? Está cheio, tá vendo? Já tem 2. Teria que ter 1. Não tem um elétron, tem 2. Aí a gente fala o seguinte: de acordo com a configuração eletrônica padrão do carbono, ele é impossível realizar ligação sigma. Vamos lá? É impossível para o carbono realizar ligação sigma na sua configuração padrão. Certo? Mas existe o composto CH4. Como é que ele está fazendo 4 ligações sigmas? Aí ele sofre o fenômeno que nós chamamos de hibridização ou simplesmente hibridação. Certo? Então, o carbono, ele vai sofrer o quê? Um processo de hibridação. Como isso? Vai fundir o orbital S com o orbital P. Primeira coisa, primeiro fenômeno que acontece nessas ligações, nessa fusão, é fundir um orbital cheio com um orbital vazio.
Então, ó, o orbital cheio S vai fundir com o orbital vazio do carbono, do orbital S e do orbital P. Então, fundiu aqui, ó. Primeiro, são 2. Deixou de ser 1, agora passou a ser 2 regiões. Os elétrons estavam aqui distribuídos, agora são 2, ó. 1, 2. Acabou. Pronto, distribuiu ali. Segundo, agora ele tem o quê? 2 orbitais híbridos que podem fazer ligação sigma, mas aqui ele está fazendo 4. 2 não é suficiente. Então, o que é que ele faz? Ele funde mais outro. Ó, mais outro aqui. Não é suficiente, ele funde mais outro. Então, no caso aqui, nós vamos ter mais outro aqui. Cada um tem um elétron. Então, ó. Beleza. Que tipo de hibridização é essa? S, P, P e P. Do tipo sp3. Então, são quantas regiões na camada de valência do carbono? 4. 1, 2, 3, 4. Agora o carbono tem 4 regiões. Vamos redesenhar o carbono. Carbono com 1, 2, 3, 4 regiões híbridas do tipo sp3. Esse daqui é o sp3. Esse é sp3. Esse também é sp3. Esse aqui é sp3. Quantos orbitais híbridos do tipo sp3? 4. Quantos elétrons tem em cada um? Observe, tem um aqui, tem um aqui, tem um aqui e tem um aqui. Pronto. Já está distribuído. Agora o carbono tem 4 regiões com possibilidade de sofrer uma ligação sigma, ou seja, uma ligação frontal. Quem é que está ligado a ele? Hidrogênio. O hidrogênio ele só tem o orbital S, não tem mais outro orbital. Então, o orbital S do hidrogênio sempre faz ligação sigma, certo? Então, o hidrogênio está aqui, ó. Hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio e hidrogênio. Então, o orbital do hidrogênio é um S, então ele é redondo. Ó, redondo, esférico, esférico. Ele pode fazer a ligação sigma. Como o hidrogênio já tem um elétron na ligação sigma, um aqui, um aqui, um aqui e outro aqui. Então, agora ele está fazendo 4 ligações sigmas. Agora é possível o carbono fazer 4 ligações sigmas, que a gente representa desta maneira aqui, de maneira mais simples. Então, neste caso, eu tenho aqui ó, uma ligação sigma, né? Ligação sigma. Essa ligação sigma aqui é: qual é o orbital do carbono? sp3. Qual é o orbital do hidrogênio? É S. Então, S, ó, S, S com sp3. Esse aqui também é S com sp3. Então, todas as 4 é desse tipo. Então, são 4 ligações sigmas do tipo sp3s. sp3 do carbono e S do hidrogênio. Certinho aí, gente? Então, ó, copinha aí, analise que a gente vai botar outro exemplo ali do carbono fazendo as ligações. Para mostrar ele a hibridização do tipo sp3, ele tem sp3, sp2 e sp. Vou apagar aqui agora. Ó, vou apagar esse composto. Isso aqui. Vou apagar, né? Vamos lá, de novo, ó. Vou manter o carbono ali. Vou apagar esse composto. Existe o composto HCO, certo? Desculpa, H2CO. Como é que é esse H2CO? Na verdade, é o carbono se ligando ao oxigênio e com 2 hidrogênios. Certo? Esse composto é o metanal.
também conhecido como formaldeído, certo? Gente, se nós formos olhar, o carbono aqui, átomo central, está fazendo 1, 2, 3 ligações sigmas. E uma delas é o quê? Pi. Certo? Vamos lá. Pela distribuição eletrônica, ou não, deixa eu botar carbono aqui. Não vou botar isso não, vou botar isso aqui, ó. H2C2, né? Porque se eu botar o oxigênio ainda vai dar com H4C2. C2H4. Cada carbono está fazendo 3 ligações sigmas e uma pi. Certo? Vamos lá. Vamos pensar aqui agora, gente. O carbono, distribuição eletrônica novamente, 2s2, 2p2. O S dele está cheio e o P dele tem 2 elétrons. Certo? Tá aí. Só que tem um detalhe, o carbono está fazendo 3 ligações sigmas. Vamos esquecer isso aqui, ó. 3 ligações sigmas. Pega só o carbono A, né? Carbono A. O A e o carbono B, né? Vamos lá, gente. Como isso é possível? Ele precisa fazer 3 ligações sigma, então ele precisa de 3 orbitais S para fazer a ligação. E não tem. Ele só tem um. E o único que ele tem está preenchido. Aí vem novamente. Na sua configuração padrão, normal, o carbono é impossível realizar ligações sigmas. Ele só faz a ligação sigma quando ele sofre o processo de hibridização. Neste caso aqui, ele precisa de 3 orbitais S. Como ele não vai ter, ele vai ter que ter 3 orbitais híbridos para realizar a ligação. Então, daí ele faz o quê? O processo de fusão. Pega o S e pega o P vazio. Certo? Pegou o S, pegou o P, já tem quantos orbitais? 2. Tinha 2 elétrons, dessa emparelhou. Só que ele está fazendo 3 sigmas, então ele pega mais um S aqui, ó. Mais um S não, desculpa, mais um P. Aí, ó, mais um P. Agora, ele está fazendo 1, 2, 3 ligações sigmas. Que tipo de hibridização ele tem aí? Ele tem hibridização do tipo S, P e P. Aqui a gente tem orbital do tipo sp2. Certo? Ah, mas e esse outro P que sobrou? Tá lá, ó. Ele tá lá. Olha o P ali, ó. Pronto, tá ali. Disponível também. Só que ele não vai fazer ligação sigma, ele vai fazer ligação pi. Então, como é que tá o carbono, então? O carbono, como são 2 carbonos iguais, eu vou ter um carbono A, que vai ter um orbital híbrido, tá vendo? Um orbital híbrido, outro orbital híbrido, 2 orbitais híbridos, certo? E ao mesmo tempo, o que ele vai ter aqui? Ele vai ter, ó, um orbital P. Orbital P aqui. Tá vendo, ó? P, ó. Lembra que o P é alongado, hein? Aí vem, no orbital P ele tem um elétron. No orbital P ele tem um elétron. No orbital sp2 ele tem um elétron. No orbital sp2 mais um e um aqui também. Do lado de cá eu tenho o carbono B. Também da mesma maneira. Carbono B. Ó. Opa. Deixa eu pressionar mais. Mesma maneira, ó. Vou ter sido muito alongado. Então, ó. Também, cada um com um elétron. No caso aqui, esse carbono A está fazendo uma ligação com S. Orbital S, tá vendo? O P do hidrogênio. Orbital S do hidrogênio. Aqui também, fazendo orbital S do hidrogênio. E orbital S do hidrogênio. Aqui,
Um par de elétron, par de elétron, par de elétron, par de elétron. E aqui também tem o par de elétron. Então, o que nós temos aqui? Ligação sigma, sigma, ligação π, ligação sigma, sigma, sigma. Então, eu tenho 3 ligações sigmas e uma ligação π. Observe que esse daqui vai ter alongamento, ó. Ele vai se aproximar um do outro através do esticamento, do estiramento desse orbital. Aí é a ligação π. Então, a hibridização desse carbono é do tipo sp2. Aí vem, que tipo de ligação sigma é essa daqui? Eu tenho o orbital s do hidrogênio se ligando ao orbital sp2 do carbono. Essa daqui é igual, esse aqui também é igual, igual. Só que esse daqui, observe, sp2 do carbono e sp2 do carbono. Então, ó, essa ligação sigma é do tipo sp2, sp2. O que nós vamos ter aí? Uma sigma, sp2, sp2. Uma, duas, três, quatro. 4 sigma, sp2, s. E uma π do tipo pp. Beleza aí, gente? Foi justamente isso, ó. Sigma, 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 sigma e π. Essa daqui é do tipo sp2s. Aqui também é sp2s. Esse aqui é sp2, sp2. Que é S e aqui é S, tá vendo? E aqui opa, aqui não, desculpe, a π aqui, né? Deixa eu só inverter. Sigma e tá em cima π. E a π é do tipo pp. Certo? Então, isso daí é o que? As configurações das ligações sigmas e π dentro dessa estrutura. Tranquilo? Então, eu tenho uma hibridização do tipo sp2. Pode printar aí? Só para eu encerrar e falar da SP, que é no mesmo modelo do carbono. Não muda muita coisa, não. Pronto. Então, ó, é a última agora, para a gente encerrar a aula, né? Vou apagar aqui de novo, ó. Tranquilo, né? Vou apagar aqui. Fazer agora outra estrutura. No caso, gente, quando eu editar o vídeo, né, que vocês vão poder assistir aí tranquilo, é bom que vocês vão poder repetir, né? Assistir várias vezes. Vamos pegar aqui o composto H2, C2H2, certo? Que é carbono, tripla carbono, hidrogênio, certo? Novamente, 2S2, 2P2. Dois elétrons. O carbono está fazendo aqui, vamos lá, ó. Uma ligação sigma, duas, 3 ligações sigma. A de cá é π, a de cá é π. Certo? No caso, o carbono A, o carbono B. Carbono A está fazendo 2 ligações sigmas e 2 πs. Carbono B está fazendo 2 sigmas e 2 πs. Então, para fazer 2 sigmas, ele precisa de 2 orbitais S. Ó, pegou um S, se fundiu com o vazio do P. Agora ele tem o quê? 2 elétrons do tipo sp. Então, hibridização do tipo sp. Pronto, ótimo. Beleza. Ah, mas sobraram aqui o quê? 2 orbitais p. Né? Somente p. Px e py, lá em cima pz. Ou pz e py, lá em cima px. Faz. São iguais, né? E agora, então, como é que está o carbono? Vamos analisar, vamos desenhar o carbono agora. Como é que está o carbono? O carbono ele está com 2 orbitais híbridos. 1, 2. E ele tem um orbital P aqui e um orbital P aqui.
Do outro lado tem um outro carbono fazendo a mesma coisa, ó. Um orbital P aqui, está inclinado, né? Aqui eu tenho o hidrogênio com orbital S. E aqui eu tenho o hidrogênio também com seu orbital S. Daí o que nós temos? Carbono está, no orbital S dele, tem sp tem um elétron. Aqui também um elétron. Aí no caso aqui completa 2, aqui completa 2, por causa do hidrogênio. Aqui no P eu tenho 1. Aqui também tem 1. Tem 1. Aqui tem 1. Daí aqui eu tenho o quê? O alongamento. Que aqui eu chamo de ligação P. Aqui ligação P. Aqui ligação sigma. 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 Essa ligação sigma é do tipo S do carbono com SP, ou S do hidrogênio com SP do carbono. Essa daqui é do tipo. Essa aqui é do tipo S com SP do carbono. Aqui já é o que? Sigma do tipo SP, SP. E aqui é PP. E aqui também é o quê? PP. Então, o que é que nós temos aqui, ao final das contas? Nós temos duas ligações sigmas do tipo SPS. Nós temos uma ligação sigma do tipo SP. E temos duas ligações pi do tipo P. Essa é a formação da ligação com o carbono. Certinho? Então, essas são as ligações do tipo covalente que a gente está trabalhando aqui. Existe covalente simples, tripla ou dativa, né? E essas ligações, esse tipo de compartilhamento de elétrons pode ser por ligação sigma ou ligação pi. O primeiro compartilhamento de elétrons sempre é o sigma. A partir do segundo já é um pi, certo? Então, na ligação simples, todas elas são sigmas. Na ligação dupla, todas elas são formadas por uma sigma e uma pi. Na ligação tripla, todas elas são formadas por uma sigma e duas pi. Certo? A maioria dos elementos, quase todos eles, todos os átomos vão realizar hibridização para disponibilizar o orbital híbrido a fazer as ligações sigmas.